Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o sobrenatural de Deus está sendo liberado agora, aí, na tua vida, na tua casa. Oramos para que a glória de Deus entre nos quartos. Oramos para que a glória de Deus entre na tua casa e que todo tipo de desavença, de intriga, cesse completamente. Que a inveja, a palavra maldita, a palavra contrária, a invocação do mal contra você, nós declaramos por terra todo plano de morte, todo plano de acidente contra ti, contra a tua família, está desfeito em nome de Jesus. Meu Pai, a tua palavra diz que é o Senhor quem livra do laço do passarinheiro e quem desfaz a obra forjada. A arma preparada, arquitetada, está sendo quebrada agora em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos: maior é Deus, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, e como está escrito, o Senhor nos Salmos, que o Senhor coloca anjos ao redor daqueles que te temem. Nós cremos, ó Deus, que estamos guardados por Ti, porque eu e a minha casa temos o Senhor como nossa bandeira. Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa. Você que tem Jesus como Senhor da tua vida, da tua casa, invoque o nome de Jesus e diga: Jesus é a minha bandeira, Jesus é a bandeira da minha casa, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha família. E nesse momento eu repreendo todo espírito de medo, tudo aquilo, Senhor, que perturba, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que gera pânico, tudo aquilo que gera pavor, tudo aquilo que gera angústias. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, cobre com o teu sangue essa família e traga paz a este lar, em o nome de Jesus. E também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, e como está escrito nos Salmos, é Ele quem perdoa pecados e quem sara doenças. Jesus, nós cremos no Teu poder. Jesus, nós cremos no Teu poder e declaramos saúde. Saúde nos pés dessa pessoa, saúde nos braços, saúde na coluna, saúde do alto da cabeça à planta dos pés, saúde na pele dela, saúde sobre os órgãos internos dela, no nome de Jesus, sobre as juntas do corpo. Nós declaramos saúde total e completa, saúde na região do pescoço. Nós declaramos cura total e completa em nome de Jesus. Cremos que Jesus Cristo cura. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde. Saúde sobre você em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e a tua família. Pega a sua carta agora, a carta que nós fizemos para Jesus. Essa carta aqui representa a tua carta. Então levanta a tua carta aí também, agora, certo? E você que ainda não fez a sua carta, pega uma folha de caderno e faz uma carta para Jesus. Faz uma carta abrindo o teu coração, abrindo os teus problemas para Ele, pedindo a ajuda dEle, certo? Levanta a tua carta agora e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, coloco no altar de Deus minha carta, minha petição, meu clamor, e creio que o Senhor já está intervindo, creio que o Senhor já está operando. Peço ao Senhor agora a libertação, a cura, o livramento, o milagre, a intervenção, a saúde, a força e a salvação, em nome de Jesus. E tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está em pausa, nós oramos agora para que seja destravado. Nós oramos agora para que haja um movimento. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor comece a movimentar as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: minha carta está no altar de Deus. Diga assim: minha carta está no altar de Deus. Não quebre o propósito. Fique firme em oração. Quero ver quem vai estar amanhã de manhã comigo na oração aqui. Você que entrou agora, quero ver se amanhã de manhã você vai colocar Deus como prioridade aí e vai despertar às 6 da manhã. Quero ver. E ó, vamos lançar um desafio. Quero ver o máximo de vocês ao vivo amanhã às 6 horas da manhã.
não é por amor a mim, é por amor ao propósito de Deus. Dá a primícia. Domingo é a primícia da semana. Você vai dar a primícia da semana para Deus. Às 6 horas da manhã eu vou te aguardar. Coloca o relógio para despertar, nem que seja 10 minutos antes das 6, para você escutar a oração e receber de Deus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Um testemunho da Elvira. E ela escreveu assim: eu fui curada de um tumor. Já havia 5 anos que me incomodava bastante. Acompanho as orações das 6 da manhã e das 18 horas todos os dias. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Que Jesus te abençoe, Elvira. Também tivemos um testemunho de cura de câncer de pele. Nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus de milagres. A nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus, naquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está passando por algum problema de saúde, se apegue a Deus. Se apegue a Deus. Faça o que o médico diz, o tratamento, enfim. Mas não esqueça, coloque a fé em Jesus. Porque Jesus pode reverter qualquer coisa. Eu creio. Não há impossíveis para Ele. A minha palavra impossível não existe para Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele pode, Jesus pode, amém? O que você precisa fazer é colocar fé em Deus, fé em Jesus Cristo, amém? Diga assim comigo: a minha fé está em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém? Deus me deu uma palavra forte para hoje, uma palavra forte para essa noite. Eu quero te perguntar se você quer saber a verdade. Aí como assim quer saber a verdade? Porque tem gente, parece que ela não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o óbvio. Tem gente que não quer ver o que está por trás das coisas. Tem gente que prefere, muitas vezes, viver a mentira. Ela prefere não descobrir a verdade. E, sabe, talvez isso para algumas pessoas, isso seja algo, assim, louco de se pensar. Porque a maioria das pessoas quer saber a verdade, mas tem gente que não quer. Certa vez uma mulher chegou para mim, chorando que ela descobriu uma traição do marido. E eu perguntei para ela: o que você prefere? Você prefere saber a verdade? Ou você prefere, sabe, que isso não tivesse vindo à tona a você? E ela disse assim para mim, isso me surpreendeu, ela disse: eu preferia não ter descoberto. Eu preferia não ter descoberto, eu preferia não saber. Mais tarde ela veio morrer de câncer. Então eu vejo que às vezes as pessoas não querem saber das coisas. Elas não querem descobrir a verdade porque elas não querem se decepcionar. Elas não querem se enganar. Elas querem muitas vezes viver uma ilusão. E infelizmente há muita gente assim que prefere viver uma ilusão do que viver a verdade, do que viver o que Deus tem para a vida dela. Eu quero compartilhar uma palavra com você, porque essa palavra é Jesus falando, certo? Lucas capítulo 12, verso 1 em diante diz assim: nesse meio tempo, tendo-se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto o que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus está dizendo aqui que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não tem nada oculto que Deus não venha a trazer à luz. Jesus estava falando cuidado com o fermento dos religiosos. Por quê? Porque muitos religiosos, eles conseguiam e conseguem até hoje ocultar a verdadeira face. Eles conseguem ocultar a verdadeira face. Nós vivemos num tempo onde, sabe, nós temos que ter muito cuidado quanto ao que é verdade
e aquilo que não é verdade. E você só vai conhecer o que é verdade daquilo que não é verdade se você tiver proximidade, se você tiver experiência. Pergunta para alguém que trabalha no banco, que passa o dia inteiro contando dinheiro, contando nota, se ele não sabe a diferença da nota verdadeira para a nota falsa. Ele sabe. Sabe por quê? Por causa da textura, por causa do peso. Ele está acostumado com notas verdadeiras. E você só vai descobrir o falso se você estiver familiarizado com o verdadeiro. Esses dias pegaram, sabe, a minha imagem para pedir dinheiro para uma ONG que eu não conheço, uma ONG que eu não apoio e que nem sei se existe. Usaram a minha voz, na verdade mudaram um pouco a minha voz, porque não foi 100%, mudaram a minha voz, usaram, sabe, a minha imagem, que isso não pode usar a minha imagem, e estavam, sabe, compartilhando nos grupos. Eu tive que falar aqui, gente, não é eu que estou pedindo isso, eu não tenho acesso a essa ONG, nem sei aonde que está, não sei se existe, certo? Nós temos que ter muito cuidado para não sermos enganados por aquilo que é falso. Às vezes você pega e vê um comentário negativo a respeito até do teu pastor. Às vezes você frequenta uma igreja onde teu pastor está sendo atacado, né? Está sendo atacado, talvez por uma pessoa, por outra, e você pensa assim, puxa, olha só, né? Olha o que está vindo à tona. E às vezes você tem que ver bem por quem que está vindo isso, porque nem tudo que é falado é verdade. Porque as pessoas muitas vezes falam a sua versão e elas contam o lado delas da história. E um sábio já disse que você tem que sempre ouvir os dois lados da história antes de você tomar uma decisão. Olha para Salomão, quando aquelas duas mulheres chegaram a ele, dizendo que uma tinha roubado o filho da outra. Só que uma delas, o filho dela morreu. E ela estava agora roubando o filho da outra. Então Salomão ali, diante delas, disse, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a criança. E a mãe verdadeira disse, não faça isso. Meu rei, não faça isso. Dê a ela o bebê. E ali Salomão viu quem era a mãe. Por quê? Porque a verdade se manifesta. As pessoas podem mentir, as pessoas podem enganar, elas podem fazer o que elas quiserem da vida, mas só por um tempo, porque depois Deus mostra o que é e o que não é. Decida, sabe, ir a fundo nas coisas para descobrir a verdade sobre tudo. Às vezes você não quer saber se seu filho está metido em encrenca. Aí você deixa de acompanhar ele na escola, você deixa de, sabe, ver as coisas dele, porque você pensa assim, não, eu não quero mexer na privacidade do meu filho, mas você pode conversar com ele, você pode ir na escola, perguntar, você pode ver quem são as amizades dele, o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo, certo? A Bíblia diz que más associações corrompem os bons costumes. Hoje nós vivemos num mundo onde, sabe, tem gente que não se importa com o filho se metendo em N coisas, mas isso contamina e pode destruir o futuro deles. É por isso que nós temos que orar a Deus, para Deus sempre nos revelar o que está em oculto. Às vezes tem algo oculto acontecendo na vida de um filho teu. Às vezes tem algo oculto acontecendo no teu casamento, sabe? Quantas vezes as pessoas me pedem oração, porque acabam pegando o celular do outro e ali descobre conversas íntimas que teve com uma colega de trabalho, conversas íntimas, né? Tendo com uma vizinha, um familiar. Ou seja, tudo aquilo que está oculto precisa ser revelado. Mas antes de você tomar qualquer decisão, você tem que orar a Deus
para que nada fique oculto. Você tem que buscar as informações certas. Você não pode, porque é muito fácil pegar e dizer, ó, esse não é de Deus, esse é de Deus. Ó, esse não é bom, esse é bom. Sabe, você tem que pesquisar, às vezes, como é que eu posso dizer, no meio que nós vivemos, existe pessoas para difamar, existe pessoas para mentir, existe muito engano aí fora, muito engano. Então, sabe, antes até de você ouvir uma conversa, me falaram que fulano de tal coisa. Ei, você tem que ouvir de Deus. Você tem que ouvir de Deus. As pessoas muitas vezes falam coisas, muitas vezes inventam coisas, e nós temos que saber o que é e o que não é. E digo mais, quando você conhece uma pessoa de verdade, esteve com aquela pessoa, como é que você vai aceitar um relatório diferente daquilo que você conhece? Eu sei que as pessoas mudam, eu sei, eu entendo isso. Mas sabe, às vezes você anda tanto tempo com uma pessoa e você acredita mais numa outra que não andou com ela nem um dia, nem uma semana. Você acredita naquele que teve uma experiência negativa do que com aquela pessoa que você está caminhando com ela há 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Esses dias um pastor falou para mim isso, sabe, me cortou o coração. Ele disse assim, olha, eu sou pastor da igreja há muitos anos e eu tinha uma família na igreja que estava há 30 anos comigo na igreja. Olha só, 30 anos não é 30 dias. Eu não tenho, tá, nenhuma amizade de 30 anos. Nenhuma amizade de 30 anos. Então, para uma pessoa ter uma amizade de 30 anos, olha, é tempo, hein? É tempo uma amizade de 30 anos. E ele disse assim para mim, aconteceu um problema com um rapaz da igreja, e esse rapaz chegou para essa família que me conhece há 30 anos, falou assim, me conhece há 30 anos. Eles acreditaram no menino e não acreditaram em mim. E eu fico pensando assim, gente, a que ponto a gente chega? A que ponto a gente chega? Por isso que, antes de você se precipitar, muitas vezes falando mal de alguém, ou entrando no meio de uma fofoca, no meio de uma confusão, seja, sabe, no meio da família, seja na vizinhança, seja na igreja, seja em qualquer coisa, ora a Deus antes. E algumas coisas têm que serem consideradas. Primeiro, se eu sei que algo é verdade, vale a pena eu levar isso para frente? Ou a questão tem que morrer em mim? Segundo, por que Deus está permitindo que eu veja isso? Porque talvez Deus esteja querendo me desconectar dessa pessoa. Agora, uma outra coisa. Se Deus está permitindo que eu descubra algo aqui sobre a vida do meu filho, será que Deus não quer que eu intervenha? Será que Deus não quer que eu ore mais por ele?